Oi, tudo bem? Vamos falar sobre racismo, preconceito e discriminação? O racismo está sempre associado a uma situação que envolve brancos e negros, o que é um erro. O racismo consiste em uma crença onde um grupo étnico se coloca acima ou se sente superior a outro grupo étnico, independente de qual grupo seja. Por exemplo, quando você debocha dos olhos puxados de algum oriental, de alguém da Ásia, você está sendo extremamente racista, porque os olhos puxados são um elemento identitário de quem é da Ásia. Mas claro, os casos mais famosos são de brancos em relação a negros. Por isso algumas pessoas me questionam se eu já passei por esse tipo de situação, tanto no Brasil quanto esses anos todos no exterior. E a minha resposta é não para as duas situações. Eu nunca enfrentei nenhum tipo de situação em relação ao racismo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e isso acaba meio que decepcionando algumas pessoas que esperam que todo negro tenha uma história de racismo para contar. Não é o meu caso. Isso, de nenhuma forma, nega o fato de o racismo ser uma realidade no Brasil e em muitas partes do mundo. A gente vê que o racismo existe diariamente, basta você assistir aos noticiários de TV, basta você observar as abordagens policiais feitas a negros, muito mais rígidas, muito mais ríspidas em relação a não negros. Então a gente vê o racismo acontecer de várias formas, ainda que o discurso seja o oposto. Mas existem algumas frases de cunho racista, outras não são de cunho racista, mas são atribuídas como se fossem, que ajudam a alimentar essa questão da discriminação. Vamos analisar algumas delas. A coisa tá preta. Muita gente acha que essa frase tem um cunho racista porque o preto está sendo usado em sentido negativo. É bom esclarecer que preto não é uma propriedade nossa, só negros podem usar esse termo. Qualquer pessoa pode usar essa palavra. E nesse caso específico, eu não consigo ver nada de racismo. Porque, da mesma forma que você está usando preto em sentido negativo, na frase "eu ganhei uma nota preta", esse preto está sendo usado em sentido positivo. Ganhar uma nota preta é ganhar muito dinheiro. E aí? Amanhã é dia de branco. Mais uma frase onde muitos negros se incomodam porque acham que o branco está sendo associado a uma coisa boa, automaticamente o negro estaria à margem, estaria sendo considerado uma pessoa preguiçosa. Ora, é bom lembrar que existem vários outros grupos étnicos além de brancos e pretos. Temos os amarelos, que são os asiáticos, temos os marrons, que são os indianos, os persas e os árabes. Temos os indígenas, os pardos, enfim, nós temos muitos outros grupos étnicos. Então quando alguém fala amanhã é dia de branco, automaticamente ele estaria excluindo todos os grupos étnicos e não apenas o grupo dos negros. Então é mais uma vez a gente está puxando uma coisa para nossa conta de forma talvez desnecessária. A propósito, nós negros adoramos usar a frase "vocês que são brancos que se entendam". Se a gente for analisar ao pé da letra, se eu disser "agora me deu um branco", eu estaria associando a uma coisa ruim, né? Me deu um branco me deu falta de memória. Nem por isso eu estou sendo racista com as pessoas brancas. Diferentemente, por exemplo, de a gente falar "tinha que ser preto", "trabalho de preto", ou xingar de macaco, coisas desse tipo, que claramente tem a intenção de diminuir, de menosprezar a figura do negro. Nesse caso específico, sim, você tem que procurar justiça, porque racismo é crime, injúria racial também tem punição, e a gente tem que ser intolerante com esse tipo de postura. E muitas frases que nasceram em um contexto de racismo, elas foram perdendo o sentido pejorativo ao longo dos anos. Uma delas, por exemplo, é a palavra mulato, que se refere a mestiços, né? Quem é descendente de europeu e africano. Muita gente condena a palavra mulato porque ela tem uma carga racial muito pesada. Ela surgiu no século XVI, no tempo da escravidão. Na verdade, a palavra mulato remetia à ideia de híbrido, de uma coisa misturada, né, descendente de brancos e negros. O termo mais aceitável seria mestiços, ainda que a palavra mulato tenha perdido a sua conotação depreciativa do passado. Pessoas filhas de brancos e negros geralmente se autodeclaram negras. Isso na realidade é uma cópia de um modelo bem racista americano, onde se você tiver uma única gota de sangue negro na árvore genealógica, você também é considerado negro. Nos Estados Unidos, ou você é branco ou você é negro, não existe meio termo, mas é importante lembrar que a nossa composição étnica é completamente diferente da composição étnica americana. O Brasil é um país extremamente miscigenado, e retirar a palavra mulato ou mestiço do nosso vocabulário é perder uma parte importante da nossa cultura. É querer não entender a nossa composição étnica tão diferente e tão complexa. Qual é a cara do brasileiro? Ele é branco, ele é loiro, ele é negro, ele é descendente asiático, ele é indígena. Qual é a cara do povo brasileiro? O maior nome da literatura brasileira, Machado de Assis, era filho de mãe branca e de pai mestiço. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, mesma situação, filho de mãe branca e pai negro, mas no modelo americano, por ter um parente negro, ele é considerado negro. Nos Estados Unidos, onde o racismo ele é mais escancarado, você vê a dor
e a tristeza do racismo nos olhos, nas lágrimas de uma criança. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. Esse caso só mostra o quanto precisamos evoluir. Eu, pessoalmente, sou muito satisfeito com a cor da minha pele. Eu adoro ser negro, e se eu fosse pardo, se eu fosse mestiço, se eu fosse indígena, se eu fosse branco, loiro, eu também adoraria a cor da minha pele porque eu tenho amor próprio. Eu não vejo cores nas pessoas, eu vejo coração, eu vejo trajetórias de vida. E no final, todo mundo faz parte da mesma raça, que é a raça humana. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau!